E aí, gente, hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo, que é o porquê eu decidi me tornar uma au pair. Acontece que é uma história muito longa, eu quero contar desde o começo, eu sou muito detalhista, e eu decidi deixar gravado aqui no YouTube para que outras pessoas possam ver, quem sabe se identificar com a minha história. Tudo começou desde que eu me lembro, eu sempre quis morar fora do país, mas sempre parecia um sonho muito distante, então eu nunca procurei a fundo isso, mas era uma coisa que quando eu via, nossa, outro país, morar fora, trabalhar, estudar, enchia os meus olhos. O intercâmbio de au pair eu conheci quando eu tinha 13, 14 anos, quando a minha prima decidiu fazer o intercâmbio de au pair. Eu lembro que quando ela fez a chamada de vídeo com a Host Family, uma das host families que ela fez, a chamada de vídeo, eu tava junto com ela, eu apareci no vídeo, eu dei tchau, eu tinha, sei lá, 13 anos, e ela conversando em inglês. Nunca pensei, tipo, ai, um dia eu vou fazer, porque pra mim era uma coisa muito, assim, muito distante, muito difícil. Não era uma coisa que, pra mim, era um dos intercâmbios mais difíceis na época, né? Ela ficou 2 anos como au pair, então eu acompanhei todas as histórias, os perrengues, mas os momentos felizes. E aí, depois de muitos anos, teve uma época que eu já estava na faculdade, tinha a possibilidade de, acho que para Portugal, com a faculdade, mas tinha os pré-requisitos e eu não me encaixava. E aí, dois colegas da minha sala foram para Portugal pela faculdade mesmo, é um programa que tem na faculdade, não sei bem a fundo como funciona, mas eu lembro que eu queria e eu não podia porque eu não me encaixava nos pré-requisitos. Fiquei bem chateada, mas eu falei, Deus sabe de todas as coisas. E aí meu pai me deu de presente um valor para eu poder, em dinheiro, para eu poder visitar a minha prima, que hoje ela mora aqui nos Estados Unidos. E aí ele deu esse dinheiro pra mim e falou, pra você visitar sua prima. Quando eu comecei a planejar sobre a viagem, entrou a pandemia. Daí falei, pandemia, vou esperar passar, tava tudo fechado. E nessa época, antes da pandemia, duas pessoas que eu conhecia vieram fazer o au pair, que era uma amiga que trabalhava na loja do lado que eu trabalhava e o afilhado da minha mãe, ele veio como au pair. Então, durante a pandemia, eu conversava com os dois e eu via toda a história deles. Eles me contavam todos os perrengues também, mas todas as partes boas, mas ainda assim eu não pensava em fazer o intercâmbio, não passava pela minha cabeça. Quando completou 1 ano e meio de pandemia, eu dei uma leve surtada. E aí eu comecei a questionar as coisas da vida, comecei a me questionar como ser humano, comecei a questionar minha vida, minha realidade, e comecei a me perguntar, porque eu passei por alguns problemas também na pandemia, pessoais, familiares, perdi a minha avó. E aí, mas antes de eu perder minha avó, eu já tive outros problemas. E aí eu comecei a me questionar demais, e aí eu sentei comigo mesma, fiz uma reunião comigo e falei assim, Milena, o que que você quer pra sua vida? O que que vai te realmente fazer feliz? Aí eu perdi o meu estágio, ainda eu tava fazendo estágio da faculdade, e aí eu perdi meu estágio por conta da pandemia, e aí eu sentei e falei, caraca, eu não tô feliz. E aí, quando a gente não tá feliz, a gente não tem motivação. E eu precisava de motivação, o ser humano precisa de motivação. E aí eu pensei, o que que se eu fizer vai me deixar feliz? O que que eu poderia fazer para poder me sentir feliz, para poder me sentir motivada? E aí eu pensei, nossa, se eu fizesse um intercâmbio, eu acho que eu ficaria feliz morando fora do país. Nossa, mas é uma coisa tão difícil, eu não tinha inglês, gente. E aí eu fui pro YouTube pesquisar, e aí pesquisando intercâmbios, e não tinha passado ainda o au pair na minha cabeça. Mas eu lembro que quando foi primeira semana de agosto, eu já tava pensando nessa questão, tipo assim, de virar uma chavinha na minha vida, sei lá, viver alguma experiência diferente. E aí eu pensei, e o au pair? Será? Eu fui pesquisar no YouTube, pré-requisitos para se tornar uma au pair. E eu tinha todos os pré-requisitos, menos o inglês. Meu Deus, é o principal, é o inglês. E aí mas eu pesquisei demais. Gente, se bobear, eu acho que eu assisti todos os vídeos sobre au pair do YouTube. Brincadeira, né? Mas eu assisti muito vídeo. E aí eu vi que tinha assim, ninguém consegue decidir ser au pair e de um dia pro outro. Você precisa de uma preparação no geral, né, com a agência. E aí eu falei, tá, e se eu entrar na agência e nesse tempo que até eu embarcar, eu estudar o inglês e, tipo assim, mergulhar, eu vou aprender inglês.
E aí eu comecei a pesquisar, entrei em contato... Gente, eu lembro que era agosto, eu entrei em contato com a agência. E quando vê, já tô aqui. Foi, tipo, tudo muito rápido. Desde o momento em que eu acordei e falei, e o au pair? E aí foi o au pair. E aí agora eu tô aqui. E foi assim, gente. Foi assim que eu cheguei até aqui. Que eu cheguei no intercâmbio de au pair. Na pandemia, tava insatisfeita, tava desmotivada, tava infeliz. E aí eu pensei no intercâmbio, pensei no que o intercâmbio me traria, pensei... E aí tem esse motivo também, porque quando eu pensei no au pair, eu sabia de todas as dificuldades. Não vim pensando que eu estaria vindo para Disney, porque desde 2013 eu já sabia o que minha prima tinha passado, eu já sabia o que o afilhado da minha mãe, eu já sabia o que a minha amiga tinha passado como au pair aqui nos Estados Unidos. Então eu sabia que não era um intercâmbio fácil, mas também que era um intercâmbio fácil no sentido de passar por ele, mas de você realizar é um dos intercâmbios mais fáceis. E eu sabia que eu passaria por dificuldades, mas eu sempre vi meus pais a vida inteira falando sobre as dificuldades deles de vida para chegar onde eles chegaram. E aí eu pensei, por que que eu não posso passar por dificuldade? Se eu sei que a dificuldade vai levar onde a gente quer. Porque a vida, a gente, tem os ditados, né? Sem a luta, a gente não tem a vitória. Então eu sabia que eu precisava passar por alguma coisa para chegar onde eu quero chegar um dia. E questão de amadurecimento também. Passou muita coisa na minha cabeça. Eu comecei a pensar na questão de independência. Porque assim, o au pair em si, eu escolhi por conta da facilidade, do valor, por ter, eu me encaixava nos pré-requisitos, eu teria que trabalhar com uma coisa que eu gosto, eu estaria morando com uma família, então eu me sentiria segura, enfim, tudo se encaixava. Então o au pair eu decidi por isso. Mas o fato de sair, porque foram duas decisões, né? Primeiro eu decidi que eu queria me mudar de país, e aí, independente de como seria, que eu queria fazer o intercâmbio, e depois eu decidi o au pair. O au pair eu escolhi por conta desses motivos, mas eu decidi deixar o Brasil por conta também da independência emocional, independência financeira, precisava dar uma amadurecida, precisava também passar por um pouco de dificuldade, aí juntou tudo que o intercâmbio podia me trazer, junto com tudo que eu sonhei, e aí eu tenho metas para minha casa, para minha vida, para minha família, minha futura família, que eu pretendo construir quando eu voltar. E aí eu pensei, se eu não realizar a frase que mais foi decisiva no momento em que eu falei, eu vou fazer, foi essa frase. Se eu não realizar os meus sonhos pessoais agora, eu vou realizar quando? Quando eu tiver filhos, aí eu vou deixar os filhos para eu realizar uma coisa que vou morar fora do país, trabalhar, estudar e deixar meus filhos em casa. Meus pais estão saudáveis, vou esperar eles ficarem doentes, vou esperar eles ficarem velhos ou dependentes. Eu sou filha única, vou esperar eles ficarem independentes para eu poder fazer uma realização pessoal. Eu sou nova, eu tenho energia, eu tenho tempo, por que não agora? Se não for agora, quando? E foi assim que eu cheguei até aqui, gente. Essa é a minha história porque eu decidi me tornar au pair. Eu espero que vocês se identifiquem, eu espero que a minha história possa inspirar outras pessoas. Quero deixar claro que eu não tinha inglês e eu não acreditava em mim. Mas a gente precisa entender que se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar. Então a gente tem que acreditar na gente em primeiro lugar, para depois as pessoas começarem a acreditar na gente. Então assim, inglês é difícil? Mas acredite em você. Ah, mas é um sonho muito distante, talvez eu não consiga. Tente. Porque uma coisa que eu posso falar, o processo, porque antes de você fazer, vamos dizer que o intercâmbio, 1 ano de intercâmbio de au pair, para você viver esse intercâmbio, você não decide fazer o intercâmbio e de repente você tá aqui. Você tem o processo para realizar o intercâmbio. E esse processo, ele te faz amadurecer demais. Eu prometo. Quem entrar no processo do intercâmbio depois desse vídeo, vocês podem vir me falar depois. Milena, é verdade. A cabeça muda. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade, para quem deseja um dia fazer esse intercâmbio, se vocês tiverem a oportunidade de passar pelo... Porque, e se der errado? Mas se você der errado e vocês tiveram a oportunidade de passar pelo processo, vocês não têm noção de como o processo já vai mudar a vida de vocês. Parou de gravar sem querer e
Eu voltei só pra me despedir. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou voltar com mais vídeos com certeza. Um beijo.